Deus fala para Moisés: Moisés, faça uma arca. A arca, a história bíblica diz que era coberta de ouro, por dentro e por fora. A Bíblia diz que a arca, dentro desta arca, havia as tábuas da lei. Dentro desta arca, havia o vaso de maná. E dentro desta arca, havia a vara de Arão que floresceu no meio do deserto. A Bíblia diz que nesta arca, havia 4 argolas. E nestas 4 argolas, era colocado vara, para que assim os levitas pudessem carregar esta arca. A história bíblica diz que havia 2 querubins, e no meio desses 2 querubins, Deus descia no meio dos querubins entre a arca. Os levitas estavam preparados para carregarem a arca. Então, em toda essa trajetória de Deus para com seu povo, para com Israel, a história bíblica diz que Deus vai levantar um homem chamado Samuel. Nos tempos dos juízes, Samuel é profeta, Samuel é sacerdote. E quando Samuel é levantado por Deus, a história bíblica continua. E quando a história bíblica continua, no capítulo 15 do livro de 1 Samuel, é colocado sobre o trono um rei chamado Saul. Mas para que a história bíblica avançasse, Saul tinha que obedecer a Deus. Mas acontece que Saul faz ao contrário. Diante de um reinado, Saul desobedece a Deus e quebra também os princípios bíblicos. Em forma de uma arca, a presença de Deus se manifestava no meio do seu povo. No capítulo 4 ainda, de 1 Samuel, a história bíblica diz que a arca vai parar no templo de Eli. E quem está cuidando da arca é os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Estão cuidando da arca. Mas acontece que a Bíblia também diz que Ofni e Finéias pecavam contra Deus. E conforme eles iam pecando, a Bíblia diz que 30 mil israelitas estão em um confronto com o povo filisteu. E conforme eles estão em um confronto com o povo filisteu, diz a Bíblia que os filisteus derrubam o povo de Israel. E nesta peleja, diz a Bíblia que Ofni e Finéias morreram no meio da batalha.
A primeira palavra que Deus colocou no meu coração aqui nesta noite é: não adianta estar no culto se você não carrega a presença de Deus. Eu vou repetir. Não adianta você estar no culto se você não carrega a presença de Deus. Ofni e Finéias estavam no culto, mas não carregavam a presença de Deus. E eu posso dizer uma coisa: quem não carrega a presença de Deus acaba pagando um preço alto. Porque não adianta você sair da sua casa e vir para o templo apenas da glória a Deus e aleluia. O culto em si é muito mais do que um glória e do que um aleluia. Deus não quer que você apenas glorifique aqui. Deus não quer que você apenas exalte a Ele aqui. Deus quer que você carregue a presença dEle para dentro da tua casa. Calamachebe comanaragai. Porque, desculpa eu falar, tem uns cultos que a gente vem e a gente dá glória. Tem uns cultos que a gente vem e a gente dá aleluia. Mas quando chega dentro das nossas casas, a nossa vida não é transformada. E por que não é transformada, pregador? É porque falta uma coisa: falta a gente sair daqui e carregar a presença de Deus. Levanta a tua mão aqui nessa noite, que eu já vou profetizar aqui nesse culto. Deus está dizendo: carregue a minha presença para dentro da tua casa, para dentro do teu emprego, para dentro da tua empresa, para dentro da tua escola. Não deixe de carregar a presença. Ofni e Finéias estavam no culto, mas não carregaram a presença de Deus. Diz a Bíblia que Ofni e Finéias morreram no meio da batalha. Escuta, se levanta um da tribo de Benjamim, dizendo: Eli, os seus filhos Ofni e Finéias foram mortos no meio da batalha. Quando Eli, o sacerdote da casa e do templo, ele ouve essa notícia, diz a Bíblia que ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. E uma pergunta que não quer calar: ele morre por causa da notícia dos seus filhos que foram mortos? Ou porque a presença de Deus estava indo embora de Israel? Isso aqui é muito forte. Filhos, Deus pode dar de novo. Empresas, Deus pode dar de novo. Carro, casa, Deus pode dar de novo. Mas e se nós perdemos a presença de Deus? Davi disse: Deus, tira tudo de mim, mas não retires a presença do teu Espírito Santo. Deus, tu pode tirar o trono, Deus, tu pode tirar a casa, Deus, tu pode tirar filho, Deus, tu pode tirar tudo, mas não retires de mim a presença. Porque filhos e filhas conquistamos de novo, e a presença de Deus.
Eli recebe a notícia, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Ele morre não é por causa dos seus filhos, mas é porque a presença de Deus estava indo embora de Israel. Escuta, nos tempos em que Samuel ainda era um menino, Samuel estava dentro do templo, e Samuel ouviu uma voz, e a Bíblia diz que Eli olhou para Samuel e disse: Samuel, quando você ouvir a voz de novo, você responde: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A história diz que Eli cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Samuel se levanta sobre a terra, porque é profeta, é juiz e também é sacerdote. A Bíblia diz que nos tempos de Samuel, a lâmpada de Israel estava se apagando, e Deus estava indo embora de Israel. A história diz que a mulher de Finéias, ela ouve que o seu marido havia morrido. Ela entra em trabalho de parto, dá à luz, e o nome que ela coloca no filho é Icabor. Foi-se a glória de Israel. Pastor, o que isso quer dizer com o tema que foi colocado aqui, Isaías capítulo 59? Isaías capítulo 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Escute isso. Em tempos, em eras, Deus sempre estava dando oportunidade para o seu povo se arrepender. Mas o seu povo é um povo que tem ouvidos, mas não ouve. É um povo que tem olhos, mas não vê. Era Deus falando com Israel e dizendo: Israel, vocês têm olhos, mas vocês não vê. Vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem. Eu sou um Deus de segunda e terceira e quartas oportunidades. Mas o que acontece, Israel, é que vocês não querem entrar no centro da minha vontade. Eu posso dizer uma coisa: não é só naquela época, é hoje também. O povo prefere pecar do que viver uma vida em santidade ao Senhor. Mas pode dizer uma coisa: se você não quer viver uma vida em santidade ao Senhor, eu até te respeito. Mas Deus aqui nessa noite, Ele está dizendo: cuidado, que se você não quer, eu posso levantar alguém que quer. Porque eu chamei o meu povo para viver milagres, prodígios e maravilha, mas para viver em santidade ao Senhor. Deus, em forma de uma arca, em forma de um caixote, caminhava no meio do seu povo.
Mas o seu povo não estava mais nem aí para Deus. O povo levanta Saul, Deus levanta Davi como rei de Israel, e a história segue. A história diz que durante 7 meses a arca vai parar nas mãos dos filisteus. E quando a arca vai parar nas mãos dos filisteus, durante 7 meses, vem uma praga sobre os filisteus. A praga era tão forte, que o povo filisteu começaram a morrer no meio do caminho com doenças contagiosas. Diz a Bíblia que agora o povo filisteu pega a arca que estava com eles e manda de volta para o povo de Israel. Esta arca, ela vai parar na casa de Abinadab. E durante 20 anos, esta arca vai ficar na casa de Abinadab e nada vai acontecer. Escute isso. A arca ficou na casa de Ofni e Finéias. Eles menosprezaram a arca. A arca vai parar nas mãos dos filisteus. Eles menosprezaram a arca. A arca vai parar na casa de Abinadab. Eles desprezaram a arca. Mas a arca vai parar na casa de Obed-edom. E Obed-edom abraça a arca. Levanta a mão, você não entendeu? Deus está dizendo: eu sou com quem é comigo aqui nessa noite. Deus está dizendo: eu sou para aqueles que não menosprezam a arca, para aqueles que não menosprezam a presença de Deus. 20 anos na casa de Abinadab, nada acontece. Mas acontece que Davi estava levando a arca para Jerusalém. E conforme ele vai carregando a arca para Jerusalém, a arca está em cima dos bois. Os levitas estão carregando. E conforme os levitas estão carregando, cada 2 passos que eles davam, cada 6 passos que eles davam, eles iam e sacrificavam. Deus já tinha simbolizado e mostrado a presença dele para o povo. Mas acontece que o povo não queria. O povo queria viver uma vida como se o dia passasse hoje e o amanhã não chegasse. O povo abandonou a presença de Deus. Aí a Bíblia diz que Uzá, o boi tropeça, Uzá estende a mão e a Bíblia diz que ele é fulminado na hora. E quando ele é fulminado, que a arca vai caindo, a Bíblia diz que a arca vai parar na casa de Obed-edom. Escute isso. Se a arca não estivesse dentro de uma casa, ou dentro de um templo, lá no livro de Êxodo, capítulo 25, a arca tinha que ficar em um tabernáculo. Porque Moisés fez um tabernáculo para que a arca ficasse.
Aí a Bíblia diz que Davi está com medo de levar a arca para Jerusalém. Quando Davi está com medo, diz a Bíblia que a arca vai parar na casa de Obed-edom. E quando a arca vai parar na casa de Obed-edom, a vida de Obed-edom nunca mais foi a mesma. Escuta, Obed-edom só ouvia falar que a arca estava passando, mas ele ainda não tinha experiência com esta arca. Simbolizando a arca, a presença de Deus. Obed-edom ouve dizer que a presença de Deus passava e mudava situações, mudava vidas, transformava, libertava, curava, fazia prodígios, milagres e maravilha. Aí imagino eu que Obed-edom está dentro da sua casa e a arca vai parar lá dentro. Aí Davi olha e diz: Obed-edom, a arca pode ficar aqui algum tempo? Imagina Obed-edom dizendo: a arca pode ficar quanto tempo for necessário, mas de uma coisa eu sei: eu tenho a presença de Deus e ela eu não vou abandonar. Obed-edom sente um arrepio na sua pele, um arrepio no seu pescoço, um arrepio na sua carne. E ele está dizendo: Davi, a arca pode ficar quanto tempo for necessária, mas de uma coisa eu sei: a presença de Deus eu não vou largar nunca mais. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que entrou aqui, só Deus sabe como você entrou. Mas Deus quer que você não viva apenas mais um culto, mas Deus quer que você viva o culto aqui nessa noite. É tempo de nós carregarmos a arca. Os seus ouvidos não está tampado para que não possa ouvir a tua voz. Senhor, as tuas mãos não está encolhida para que não possa salvar. Mas aqui tem um detalhe: Deus só vai salvar e Deus só vai ouvir quem carregar a presença de Deus. Eu vou repetir: Deus só vai salvar, Deus só vai ouvir quem carregar a presença de Deus.